Requião Filho, seja muito bem-vindo à nossa live aqui na TV Fórum, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar conversando com vocês aqui. Muito bom. Requião, me parece que o teu áudio não está muito bom. Talvez aproximar um pouco mais o microfone, a câmera, talvez melhore um pouco o áudio. É bom, isso? Ah, melhorou. Agora sim. Boa. Tá certo. Quem começa? Você começa, vai. Começo. Requião, saiu uma pesquisa hoje, né, do Paraná, com o Moro novamente em primeiro lugar, na faixa dos 40%. A Adri tem a pesquisa aí, é uma pesquisa 35%. feita pela Quest, 35%, pesquisa da Quest regional, que eles estão fazendo agora uma pesquisa em 10 estados. Você em segundo lugar com 18%, se não me engano, e logo atrás o Greca com 15%. Exato. Aí a gente tem os outros candidatos, inclusive o Alex do Ratinho Júnior, que é o candidato que ele chancelou aí, que ele escolheu, com 5%, 6% das intenções de voto. Eu queria perguntar sobre esse cenário para você, como você recebe essa pesquisa, e aí fazer uma pergunta já para a gente já começar a provocação. Tem chances de uma aliança Greca-Requião no Paraná? Olha, a pesquisa consolida a nossa posição no segundo turno contra o Moro. Eu acho que isso torna um debate muito interessante, porque é um debate monotemático com um programa de governo e políticas públicas. Eu acho que, enquanto o Moro fica dizendo que ele é contra o PT, nós estamos apresentando soluções que acreditamos serem viáveis ao estado do Paraná. Uma composição com o Rafael Greca, olha, ela não é impossível, mas eu vejo que o Rafael Greca é hoje pré-candidato ao governo por um partido com um tamanho considerável no Brasil. Está diminuído aqui no Paraná o MDB, isso é verdade, mas o Rafael é um bom pré-candidato, é um bom player, não deve ser ignorado e deve ser levado a sério. Oi, deputado, eu queria te perguntar sobre as estratégias de demolição do Moro. Você vai falar sobre os grandes projetos do senador Sérgio Moro para o Paraná, né? Eu não consigo lembrar de nenhum. Bom, não tem nenhum, né? Eu não preciso trabalhar para destruir o Moro. O Moro, ele é uma implosão em si. Bastou começarem agora as sabatinas, as entrevistas, que ele se mostra sem conteúdo, sem projeto, e um candidato de bordões, né? Eu sou contra o PT, eu sou anti-Lula, e eu acredito que isso não é o suficiente para ser governador aqui do estado do Paraná. O que nós vamos querer debater, sim, são projetos de governo, projetos para educação, saúde, segurança, geração de emprego, uma justiça tributária maior, que nós precisamos aqui no Paraná, e isso nós vamos fazer uma comparação entre o que nós temos de propostas, o que o atual governo tem feito de maquiagem, e a falta de projetos de Sérgio Moro. O engraçado é que, nas pesquisas, hoje somos Moro e eu, né? E dois candidatos do atual governo se colocando um contra o outro, rachando, então, aquele discurso do Ratinho de paz na política e de harmonia, mostrando que o que eles têm, na verdade, é um grande teatro que é vendido para fora, mas que, enquanto as portas estão fechadas, estão se degladiando. E, desta forma, também não tem um projeto para ser apresentado. O Ratinho está defendendo esse Sandro Alex, né, para o nome dele. Eu queria que você falasse quem é esse, ele apareceu com 5% dos... Sandro Alex é ex-deputado federal lá de Ponta Grossa, ele, o irmão dele, Marcelo Rangel, um deputado federal, outro deputado estadual. O Sandro Alex foi secretário de infraestrutura no governo Ratinho, responsável por algumas obras que, em breve, se tudo ocorrer conforme prevê a lei, serão questionadas. É um dos formadores do novo projeto de pedágio que foi implementado aqui no Paraná, junto com o Tarcísio, hoje governador de São Paulo e então ministro do Bolsonaro. Então, Sandro Alex é hoje um ilustre desconhecido que busca a fama através do apoio do atual governador
em cima de um programa de propagandas muito bem feitas na televisão, e eu acredito que terá uma certa dificuldade em se apresentar no Paraná com um conteúdo aprazível à nossa população. Muito bem. Requião, queria que você falasse um pouco da aliança com o PT no Paraná. A Gleisi é candidata a senadora, você foi do PT com teu pai por um período, né? Saíram agora para ir para o PDT. Como é que está esse acordo de centro-esquerda no Paraná? Enquanto a direita aqui briga por vaidade e nomes, nós, dentro do PDT, montamos um pré-programa de governo, começamos a apresentar ideias com diminuição de impostos para microempresas, retomada das empresas públicas, como a Copel e a Sanepar, anti a privatização e a venda de dados da Celepar, maior investimento em pessoas na área de segurança e na área de educação. E esse programa começou a ganhar volume, começou a ganhar força, e o PT, então, ao ver que esse programa tem muitos pontos em que nós concordamos e que as concordâncias são maiores que as divergências, nos procura para nos apoiar, e eu acho que fazer um Paraná para daqui 40, 50 anos passa, sim, por conversar com todos aqueles partidos que queiram um Paraná que cuide de pessoas, um Paraná que entenda que projetos de logística, de verdade, não o que temos hoje, como uma ponte ou obras de pedágio, né, mas um projeto que envolva o modal ferroviário, o modal rodoviário, o modal hídrico, né, aqui no Paraná de transporte se torna necessário, investimento em portos públicos, investimentos reais, para que a gente não tenha o porto na mão de um grupo econômico, investimentos na área de segurança, cuidando dos policiais, não só comprando viaturas bonitas, investimentos na educação, cuidando dos educadores, não só pintando escolas. Então, esse projeto, esse programa, ele se apresenta, ele tem convergências com grande parte do centro e centro-esquerda, e em cima disso a gente vem construindo essa proposta do Paraná, e qualquer um que queira cuidar do Paraná e das pessoas do Paraná tem diálogo conosco. Como é que está a situação da campanha para o Senado, hein? Você acha que a Gleisi está bem, tem chances? Eu acho que a Gleisi aparece com uma boa pontuação. O Deltan Dallagnol, que era o candidato mais forte da direita, terá problemas técnicos, na minha concepção, no meu entendimento jurídico. Acho que ele não se mantém. E terá uma briga complicada também ao Senado. Não existe eleição fácil aqui no Paraná para nenhum dos lados, em nenhum dos cargos de executivo, inclusive do legislativo. Aqui no Paraná, as eleições serão todas muito acirradas. Você acha que o Moro ainda tem a força que tinha no passado no Paraná? Por que tem tanta gente que ainda considera votar nesse cara aqui? Ele, além de tudo, é uma fraude, né? Eu me lembro de conversar com o Nassif sobre a possibilidade dele ser um enxadrista, e o Nassif dizer que ele não sabe nem jogar palitinho, né? Esse cara se confirmou uma farsa. Como é que as pessoas ainda cogitam votar nele? Porque aqui no Paraná o lavajatismo é mais forte que o próprio bolsonarismo. O que nós temos aqui é um orgulho de ter começado esta operação anticorrupção aqui no nosso estado. E digo para vocês, quando ela começou, ela parecia ser algo muito bom, realmente. Iria abrir a caixa de Pandora dos governos e que a gente ia botar a mão em cima desse sistema corrupto e endêmico que nós temos no Brasil. No momento em que ela se torna uma grande farsa, um palanque político, onde o devido processo legal é rasgado e as pessoas são perseguidas de acordo com ideologia política, isso se desmonta. Mas esse sentimento de justiça permanece aqui no Paraná, com uma imprensa que se calou durante muito tempo, mantendo essa narrativa, e com o lado mais progressista falhando na comunicação e não conseguindo mostrar ao povo do Paraná, né, os desmandos e os desvios da Operação Lava Jato. Conseguimos mostrar aqui no Paraná os desmandos e os desvios da família Bolsonaro, mas tivemos aí essa falha ao desmontar todo o sistema, passando também por Sérgio Moro. Requião, o governo Ratinho, ele atuou muito na expansão das escolas cívico-militares aí no estado. Como que vocês estão trabalhando essa questão? Vocês pretendem acabar no plano de governo que você falou que vocês já estão
estão desenvolvendo, acabar com a escola cívico-militares? Qual que é a sua posição sobre isso? Eu acho que nós temos um problema maior do que a escola cívico-militar na educação do Paraná, que é o abandono dos professores e dos educadores como um todo e a privatização das escolas. Eu não tenho um problema tão grande com o policial dentro da comunidade escolar. Eu acho, inclusive, que é salutar o policial conhecer os alunos, conhecer os pais, conhecer os professores, participar da vida escolar, participar desse núcleo, participar dessa comunidade. O problema é que a escola cívico-militar, ela não é um programa pedagógico, ela não tem um embasamento técnico, ela tem um embasamento midiático de propaganda. Então, como os policiais são escolhidos, aonde eles são colocados dentro da escola, a área que eles atuam, e como isso foi implementado, não teve cuidado técnico e pedagógico algum. O que nós tivemos foi uma grande propaganda. E tem dado errado. A escolha dos policiais para estarem dentro das escolas, os cargos que eles ocupam dentro das escolas, como isso foi implementado a força, criando uma resistência enorme por parte de alunos e professores. Então, o que a gente tem é uma propaganda muito bem feita, uma vontade do pai de ter o seu filho dentro de um ambiente seguro, e é compreensível isso, né? O pai quer uma escola onde o traficante não chegue, onde o aliciador não chegue. O problema é que estamos tendo problemas de denúncias de aliciamento de menores por parte de alguns maus policiais, estamos tendo problema de violência por parte de policiais mal escolhidos e mal preparados. Então, a escola cívico-militar, ela vem de uma boa vontade por parte dos pais e da sociedade, mas ela é implementada de uma forma errada e com um projeto errado a fim de ter propaganda, de ter mídia. E é isso que a gente precisa rever. O problema não é o policial participando da vida da comunidade escolar, é o policial assumindo um papel pedagógico, sem o devido preparo, sem o devido treinamento e sem uma devida inserção nesse mundo. Então, o projeto da escola cívico-militar, ele é uma propaganda que precisa ser revista. Muito bem. Tem alguma... Quem que é agora? Eu quero perguntar, além do Moro, eu estou vendo aqui, fui olhar lá o perfil dela, da Rosângela Moro, né? A Rosângela vai sair de novo pelo São Paulo? Vocês vão expor essa incoerência do casal Moro durante a campanha? Essa incoerência do casal é absurda, realmente, né? Porque o Paraná é a segunda opção de Sérgio Moro. O Paraná não é a primeira opção de Sérgio Moro, ele queria ser candidato por São Paulo, assim como foi a sua esposa. E daí, como lá em São Paulo aparece o Tarcísio e o campo político para ele fica apertado, ele teria que discutir, debater e se colocar, ele retorna, né? Ambos retornam ao Paraná. Inclusive, a sua esposa foi candidata aqui em Curitiba, vice-prefeita, e acabou atrapalhando a eleição, né, o projeto de eleição do deputado Neyley Prevot, e achou que ia ganhar com isso e acabou perdendo o voto. Então, eu acredito que isso vai ser muito bem explorado, e o paranaense entende e sabe disso, e para Sérgio Moro e para sua esposa, o Paraná foi a segunda opção. Exatamente. Ela está lá no X, nesse momento, defendendo uma coisa que a gente estava falando há pouco aqui, deputado, de uma personagem que a extrema-direita criou para atacar o Lula. Ela está dizendo que é liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que os Moro já ficou bem claro como que joga o casal Moro na política brasileira. O casal Moro na política brasileira é só mais um casal travestido ou fantasiado de um casal moral, porque eles são a amoral da política. Depois do que Moro disse sobre Flávio Bolsonaro, sobre Valdemar Costa Neto, sobre a família Bolsonaro como um todo, ele está lá hoje, né, nesse papel de lambibotas dos Bolsonaros aqui no Paraná, mostra que a coluna de Sérgio Moro não foi feita para andar ereto, foi feita para se curvar. Exatamente. Deputado, o Sérgio Moro ganha em todos os cenários no segundo turno, né? Pela pesquisa da Quest, que a gente estava conversando, inclusive do senhor. Por enquanto. Segundo turno é outra eleição, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas isso tem relação com o que o senhor acabou de dizer aqui, é que o lavajatismo é muito forte no Paraná. Como construir um diálogo com esse campo e como construir uma aliança que seja forte para poder
derrotar o Moro no segundo turno? Por exemplo, eu falei do Greca. Eu falei do Greca. Mas, por exemplo, o senhor acha que o Ratinho poderia lhe apoiar no segundo turno se o senhor fosse contra o Moro? Eu acho que o Ratinho faz o Ciro Gomes no segundo turno aqui no Paraná. O Ratinho vai para Paris. O Ratinho, com chances de ser candidato à presidência da República, não teve a coragem suficiente de manter a sua candidatura quando estourou o caso Master. Então, coragem, decisão e tomada de decisão não é o forte do Ratinho. Tanto está aí que, após meses de confusão dentro do seu grupo e de racha dentro do seu grupo, ele apresenta um terceiro candidato que ele tira da cartola, né, completamente desconhecido, sem nenhum aval do grupo, mas uma escolha pessoal do governador, após trair 2 apoiadores. Um, o seu candidato do coração, Guto Silva, que era seu amigo, seu parceiro, seu irmão de fé, camarada, foi traído e descartado como se ele fosse as sobras do almoço. E o outro foi o todo-poderoso, o presidente da Assembleia Legislativa, que teria todo o apoio do grupo político, e foi também descartado como um candidato, sendo um bom candidato, com apoio político, com um bom histórico político, descartado sem mais nem menos, né, diz assim, você não será, sem nenhum debate de grupo, sem nenhuma construção. Então, o que eu entendo é que no segundo turno, Moro estará, sim, sozinho, porque além de praticar a velha política, o Moro tem um problema da mosca azul, né? Então, o Moro estará sozinho, porque ele é mordido pela mosca azul, ele não conversa, ele não dialoga, ele não constrói, e o governador Ratinho, acredito eu, que fará como Ciro Gomes e irá para Paris, porém, sendo Ratinho quem é, eu acredito muito mais provável a Disney. O ideal para você é que o Greca saísse da disputa, né? Já está decidido que ele vai ser candidato mesmo? Eu acho que o Greca na disputa, ele enriquece o debate. O Greca tem uma cabeça muito boa, o Greca tem uma experiência já em cargos do executivo. O Rafael, ele tem ideias boas que não são dispensáveis, e eu acho que ele enriquece o debate, levantando o nível de uma discussão de administração pública, de projetos. Ele obriga que os demais candidatos cheguem a conversar conosco discutindo projetos e ideias para o Paraná. Não só esse discurso de ódio, esse discurso de ser anti alguma coisa. Eles vão ter que se apresentar como pró, como o que eles querem construir. Então, o Greca, no debate, eu acho ele necessário, neste momento, para que a gente eleve o nível da discussão para programas, para políticas públicas e para soluções a problemas que existem, de fato, no estado do Paraná, não essas hipérboles políticas de antipetismo, anti-isso, anti-aquilo. Porque ser contra a corrupção não é projeto de governo, é o mínimo necessário para ser político, né? Eu acredito que você se colocar como anticorrupção, sendo essa a sua única qualidade, coloca você muito, muito nivelando por baixo. É como ter carteira de motorista para poder dirigir. Isso sequer significa que você é um bom motorista. Desculpa. Não, é um pouco diferente do assunto da eleição, se você quiser continuar. Eu só vou, então, fazer uma pergunta em relação ao Lula. Qual vai ser o posicionamento do Requião? Porque o Lula tem uma quantidade de votos ali no Paraná, imagino que na faixa dos 40%, próximo disso no segundo turno, mas não é o suficiente para, por exemplo, ganhar uma eleição no segundo. Como é que vai ser essa relação Requião-Filho com a candidatura a presidente do presidente Lula? Será uma relação muito saudável, até porque a opção ao Lula é o caos, né? Então, o que nós temos é uma construção de uma proposta e a preocupação para que o Brasil continue uma democracia, uma preocupação de que o Brasil continue com uma sensibilidade social necessária. O Lula, ele não agrada 100%, mas o Requião Filho também não agrada 100%. Não é uma questão de um concurso de Miss Simpatia, é uma questão de políticas públicas e o que é necessário para que o Brasil continue sendo uma nação. A opção ao Lula, sendo Flávio Bolsonaro, é a opção do caos, né? Então, o meu palanque será assim, né? Um palanque que pode ser dividido pelo Lula no primeiro e no segundo turno, porque não há condições de se apoiar Flávio Bolsonaro.
Deputado, você é filho do seu pai, né? Foi governador 3 vezes no Paraná, senador, prefeito de Curitiba. Eu queria te perguntar quais são as principais influências que você traz do seu pai e as principais diferenças. As principais diferenças é que eu sou mais novo. Sou mais novo, eu tenho um pouco mais de paciência e, quem sabe, eu perca isso também com o tempo. Mas nós somos iguais porque o nosso discurso ele é muito transparente, ele é muito reto, objetivo. A gente não dá volta, a gente não passa pano. O que nós concordamos, vocês sabem abertamente que nós concordamos, o que nós achamos ruim, todo mundo sabe abertamente por que nós achamos ruim e qual deveria ser a alternativa. Eu acho que essa transparência, essa coerência entre a fala e a prática, né, é algo que eu valorizo muito e aprendi muito com o meu pai. Eu falo o que faço e faço o que falo. Eu tenho horror a político que fala uma coisa e faz outra. É por causa desse tipo de gente que a população brasileira perde a fé na política. Inclusive, uma cobrança que eu tenho de toda a classe política é essa, que a prática esteja mais próxima do discurso e o discurso mais próximo à prática. Você acha que o eleitor paranaense ele tem algumas características que a esquerda não capta? Eu acho que a esquerda deixou de captar algumas características de todo o povo brasileiro. Ela deixou de se comunicar, ela deixou de se identificar e de se correlacionar com esse eleitor. Nós, após a chegada da dita esquerda no poder, passamos a nos preocupar tanto em não poder criticar aquilo que estava à frente do poder e perdemos um pouco da identidade. Eu acho que é isso que falta, essa capacidade da autocrítica e de corrigir rumos. Eu acho que isso aí é algo que precisa ser mantido e retomado, né? Porque criticar não é ser contra. Às vezes, criticar é buscar a evolução, é buscar a correção de rumos e é poder entender. Nem sempre algo precisa ser louvado apenas porque veio de alguém próximo a nós. Cabe a nós também corrigi-los. É assim que eu crio meus filhos, é assim que eu fui criado e é assim que eu quero que os meus filhos me tratem. Pai, muito bem, te respeito, mas aqui você está errado. Já pensou nisso? Já pensou em outra solução? Já pensou em evoluir e estudar mais? E é isso que eu espero da própria esquerda. Então, o que nós temos que fazer é estarmos novamente relacionados com as pessoas. São pautas incríveis que nós defendemos, como as terras raras, por exemplo. Mas nós não estamos falando de como isso afeta a Dona Maria. A Dona Maria está preocupada com o preço do gás, com o preço da luz, como é que ela vai pagar o seu aluguel, que o seu salário está perdendo o poder de compras relativo à inflação ano após ano, e nós não estamos conseguindo correr atrás disso. Temos boas soluções, temos boas políticas compensatórias, mas estamos deixando de trazer soluções que peguem as pessoas em si. Né? Nos perdemos, às vezes, em discursos efêmeros. Estamos aqui discutindo o texto dos anjos e estamos esquecendo das pessoas na Terra. E você é a favor da criação da Terrabras? Eu sou a favor de que a Terrabras seja criada. Eu sou a favor de um Brasil forte, nacionalista, que entenda a magia de ser um país. Essa terceirização do nosso petróleo, das nossas terras raras, da nossa floresta, esse discurso vazio da globalização só porque parece ser moderno, eu acho um discurso muito perigoso para nós como Brasil nação. E veja, a Terrabras foi, inclusive, uma sugestão da base governista. E o próprio governo depois dá um passo atrás. É aí que eu digo que falta um pouco de coerência entre discurso e prática. Muito bem. Tem uma pergunta sobre a Copel, que foi privatizada pelo governo Ratinho, aqui até exemplo de o que acontece em São Paulo, que foi privatizada a Companhia de Energia também, a Enel, muitos problemas, Sabesp, e no Paraná a Copel já foi e a Sanapera ainda está em vias de, né? Você, no seu programa, vocês pretendem reestatizar a Copel? Nós pretendemos, sim, recomprar as ações da Copel, retomar o comando dessa incrível força que é a Copel aqui no Paraná. Vendida, ela passou de ser a primeira, a melhor empresa de energia do Brasil, para ser a 27ª e ter a energia mais barata
para ter uma das energias mais caras do Brasil. A privatização, ela prejudicou aqui no Paraná, tanto a indústria, como o agro, como as famílias paranaenses. O Paraná tem hoje um dos custos de vida mais altos do Brasil, o segundo, se não me engano. E aqui no Paraná, preço de água, luz e o ICMS são responsáveis por essa distorção no custo de vida, no custo do Paraná. Então, sim, retomar a Copel, recomprar as ações, retomar o comando dessa empresa, mantê-la ela uma empresa mista como ela era anteriormente, para que ela seja uma empresa competitiva dentro da realidade do mercado. Tá? Não vou dizer para vocês, vamos estatizar a Copel, não. É tê-la de volta como uma empresa de economia mista, mas visando o interesse público, o interesse econômico do Estado do Paraná. A Copel não pode dar prejuízo, mas o objetivo dela tem que ser o lucro social e o lucro econômico de todo o Estado, não de um grupo de acionistas. O mesmo vale para a Sanepar, que hoje mudou o seu norte e atende principalmente aos acionistas e não investe em tratamento de água e esgoto e distribuição aqui no Paraná, tem se tornado uma empresa problema, porque ela trabalha como se privada fosse, se preocupando com os lucros e não com o investimento no nosso Estado. Temos, sim, que retomar essas empresas, porque elas podem ter, inclusive, ferramentas de desenvolvimento econômico do Estado. Muito bem, Requião. Queria te agradecer aí. Só para finalizar, qual você acha que vai ser o papel do Tony Garcia nessa eleição? Ele está dizendo que ele vai ser o anti-Moro, né? Ajuda aí a tua candidatura, o Tony Garcia fazendo o papel de anti-Moro, ou você quer isso para você? Olha, eu acho que se o Tony entrar e trouxer a verdade sobre quem é Sérgio Moro, ele me dá mais espaço para tratar do que importa de verdade para o povo paranaense, como soluções de geração de emprego, educação, saúde, investimentos em logística. Então, de certa forma, o Tony entrando e trazendo essa realidade, desmascarando Sérgio Moro, ele deixa mais tempo para que nós possamos falar de futuro e de soluções. Boa. Valeu, Requião. Tudo de bom. Manda um abraço para o Eduardo aí. Boa Tá campanha. certo. Boa campanha. Obrigado, Obrigada, Requião. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.